Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. A gente está próximo de eleições, então o assunto do momento é justamente eleições. E o nosso convidado de hoje é um dos mais reconhecidos especialistas na área de eleições, na questão eleitoral em si. Nosso convidado é o Dr. Arthur Rolo. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo bom? Prazer estar aqui com você e com os seus telenautas, telespectadores. É nosso parceiro aqui, já participou várias vezes. Mas, doutor, ultimamente com essa história de eleição chegando, ninguém sabe, põe o adesivo, não põe, o que eu faço, o que eu não posso fazer. Ou as pessoas, das duas, uma, ou fica parado e não faz nada para não ter nenhuma implicação legal, ou senão as pessoas estão totalmente perdidas, não sabem o que fazer. E inclusive a gente tem algumas perguntas aqui, mas vamos começar falando sobre as propagandas em rádio e televisão. Muitas vezes as pessoas... Aqui na própria TV mesmo, existem pessoas que são apresentadoras, alguns apresentadores, e que vão participar de campanha eleitoral. Até que momento essas pessoas poderiam, ou já não podem mais, participar dos programas em si e de entrevistas também? Bom, a partir de 30 de junho, apresentadores de TV tinham que ter deixado os seus programas. Então, a apresentadora, aquela pessoa que faz isso... profissionalmente, né, faz disso a sua profissão, apresentador e comentarista tinha que ter parado de apresentar a partir de 30 de junho. Então, o último dia foi o dia 29 de junho. Mas é possível conceder entrevista? O pré-candidato pode conceder entrevista? Pode. Agora, o apresentador, a recomendação que a gente dá é não conceder entrevista para o mesmo veículo em que ele trabalhava ou trabalha, porque teve gente que saiu da frente da câmera, mas continuou no bastidor. Então, continua atrás da câmera. Se continuar atrás da câmera, não tem sentido ficar dando entrevista para o veículo onde trabalha. Mas outros veículos não tem problema. E os candidatos, os pré-candidatos que não são apresentadores de televisão, eles podem dar entrevistas normalmente. O rádio e a televisão tem que tomar cuidado com a isonomia, mas essa questão da isonomia só vai pegar para valer mesmo a partir da escolha do candidato em convenção. Antes era 1º de julho, a partir de 1º de julho as emissoras de rádio e televisão estariam proibidas de dar tratamento privilegiado ao contrário. A mini-reforma de 2015 alterou isso, agora é a partir da data da convenção. Então, quando o sujeito for escolhido em convenção, ele deixa de ser pré-candidato, passa a ser candidato, e aí sim, emissoras de rádio e televisão têm que tomar um cuidado na hora de entrevistá-lo. Principalmente se a entrevista for sobre questões de propostas, sobre problemas da cidade, etc. Eu tive um caso uma vez, há muito tempo atrás, na eleição, eu tive um caso numa eleição que o que aconteceu? O sujeito foi num grande programa aí de uma emissora grande de televisão e não falou nada ele foi apresentar, ele era vice-presidente da CBF e ele foi apresentar um novo técnico da seleção brasileira. Nesse caso específico não houve problema nenhum, era já no período eleitoral, no período da vedação, e não houve problema nenhum. Então tem que acabar com essa neura aí de pré-candidato e de candidato não dar entrevista, é neura. Então, é uma neura generalizada em todos os sentidos. A figura do pré-candidato, isso legalmente existe ou é uma criação doutrinária? Na verdade, a gente falava antigamente, antes da mini-reforma eleitoral, Daniel, que pré-candidato era que nem coelhinho da Páscoa, né? Que não existia. Não existia pré-candidato, só tinha candidato. Mas com essa alteração da mini-reforma de 2015, como permitiram fazer pré-campanha, na verdade o que essa mini-reforma de 2015 introduziu foi uma pré-campanha. O sujeito pode dizer que é pré-candidato. Então aquela figura que não existia do pré-candidato, porque se o sujeito dissesse que era pré-candidato antes da reforma de 2015, ele praticava propaganda antecipada, então agora ele pode dizer que é pré-candidato. Então antes não existia, agora com a mini-reforma eleitoral existe, o sujeito pode dizer que é pré-candidato, pode dizer o que fez no passado, pode dizer o que pretende fazer no futuro, pode pedir apoio, só não pode pedir voto diretamente. E é uma linha muito tênue, é o grande problema, a grande questão da interpretação, uma linha muito tênue entre pedir apoio e pedir voto.
Porque de uma certa forma estão interligadas as situações, né? Se eu peço o seu apoio, você teoricamente daria o seu voto e o seu apoio também. Ou se posicionaria como, olha, é o melhor candidato, ou não, ou é o melhor pré-candidato. Você pode dizer, olha, o Daniel é o melhor pré-candidato? Eu posso dizer que eu apoio o Daniel como pré-candidato. Dizer que é o melhor, eu estou tentando sugestionar quem entra na minha página. Mas eu posso falar, eu apoio o Daniel Pastorim, pré-candidato a vereador. Você não é pré-candidato, não? Não então sou. eu estou falando tranquilo. Não estou fazendo a sua campanha. Já estava fazendo a sua campanha, já ia tomar a punição por propaganda. E eu já ia ganhar bastante voto. Antecipado. Mas o que acontece? Eu posso dizer que eu te apoio como pré-candidato. Eu apoio, eu não posso pedir voto. Não posso dizer que você é o melhor. Não posso dizer o seu número. Tem muita gente que está colocando lá o partido e o número do partido. O número do partido, em muitos casos, é o número do candidato a prefeito. Majoritário, isso. Tem muita cidade que está fazendo isso. Teve um caso em Diadema que houve uma propaganda nesse sentido que foi considerada como propaganda eleitoral antecipada. Então, não pode colocar número de candidato. Se colocar número de candidato, equivale a pedido direto de voto. Tá. A gente vai entrar ainda em redes sociais, mas só antecipando uma situação que eu acabei de lembrar antes de vir para cá. Tem um pré-candidato que ele colocou, eu vi ele lançando lá material patrocinado nas redes sociais. Um vídeo e ele patrocinou esse vídeo. Patrocinado. Isso. Aí que tá, depende do teor do vídeo. Se eu digo isso quando eu dou palestra, né? O sujeito não pode patrocinar. Na campanha é proibido patrocinar, porque na campanha, no período regular de campanha, é proibida a propaganda eleitoral paga na internet. O raciocínio é o seguinte, mais ou menos. Se não pode na campanha, não pode na pré-campanha. A questão você está patrocinando, dizendo que é pré-candidato, dizendo que fez no passado, que pretende fazer no futuro, ou você está patrocinando algo, por exemplo, você dá o beijo na sua mãe e fala, amo minha mãe, e aí patrocina. Não tem problema nenhum. Bem. Não tem problema nenhum. Eu brincando com meu gato, adoro animais, eu brincando com o gato e com o cachorro, posso patrocinar, não tem problema nenhum. Eu recomendo não patrocinar nada que fale em pré-candidatura, que fale em propostas futuras. Até o que fez no passado, fala, olha, eu sou Arthur Rolo, eu dei aula não sei aonde, sou advogado há sei lá quanto tempo. Se eu patrocinar isso falando o que eu fiz no passado, também não tem problema. Eu recomendo não patrocinar falando que é pré-candidato e não patrocinar falando o que pretende fazer se for eleito, suas propostas. Entendi. Arthur, aqui o programa é ao vivo, então tem alguns ou muitos pré-candidatos, eles estão nos assistindo justamente... Eu ouvi falar que o pessoal está meio preocupado aí, que vocês anunciaram nas redes sociais, já tinha um monte de gente que estava assistindo. Já está assistindo, né? O pessoal se reuniu justamente para assistir o programa aqui. Tem uma pergunta da Letícia Pacoli, ela quer saber o seguinte, ela é pré-candidata... Não, ela quer saber o seguinte, pré-candidato pode fazer adesivo microperfurado no vidro traseiro, mesmo que não seja pedindo voto? Exemplo, Zequinha para renovar a esperança. Zequinha para renovar a esperança já... E o problema é o seguinte, Daniel, adesivo microperfurado é típico de campanha. A gente tem visto uma foto de um sujeito que todo mundo sabe que é o candidato a prefeito, de outro sujeito do lado que a gente sabe que é candidato a vice-prefeito e uma frase como essa. Isso é característica de propaganda eleitoral. Eu considero propaganda antecipada, então precisa ver a forma também. O perfurete já não é legal. As interpretações do Tribunal Superior Eleitoral, as consultas anteriores do Tribunal Superior Eleitoral permitiam um adesivo. Então você colocar um adesivo com o seu nome, pré-candidato, até aí eu aceito. Pré-candidato a vereador, Arthur Rolo, e o adesivo, eu aceito. Agora colocar o adesivo microperfurado, na minha concepção, já está havendo uma antecipação da campanha. E a pergunta que eu faço, Daniel, é quem está pagando por isso? Quem está pagando por isso? Isso daí tem um custo. Então tem gente que já está soltando outdoor, tem gente que está soltando adesivo microperfurado, tem gente que está soltando revista, tem gente que está soltando tudo quanto é material. Quem está pagando por isso? Se o partido estiver pagando,
vá lá, mas também outdoor não pode na propaganda normal, também não pode na propaganda antecipada. Adesivo microperfurado pode, mas a questão, quem está pagando? Ah, é uma propaganda partidária. Para ter propaganda partidária, tem que ter o partido, ó, fulano de tal é o jeito do partido tal de fazer política. Isso é uma propaganda partidária. O problema é que não existe isso. Existe a questão do pessoal, do sujeito se divulgando pessoalmente. Isso não é propaganda partidária. Agora, pode ter uma frase dessa? Pode. Vai ser considerada propaganda antecipada? Não tem interpretação ainda. Na minha concepção, esse perforade que eles falam, esse adesivo microperfurado, dependendo das características visuais dele, ele pode caracterizar uma propaganda antecipada. E eu quero saber quem está pagando, porque tem um monte de gente já antecipando o gasto. Tem cidade que eu já estou montando dossiezinho, Daniel. Eu já pedi para os meus clientes montarem um dossiezinho, falando para eles o seguinte, ó, guarda esse material, porque ele pergunta para mim, pode fazer? Eu falo não. Por que eu falo não? Porque se fizer, vai correr o risco de ter o registro de candidatura cassado por abuso. O fato de não configurar propaganda antecipada não quer dizer que não configure abuso do poder econômico. Realizar gasto antes da obtenção do registro de candidatura, da obtenção do CNPJ, da abertura de conta corrente, de arrecadação de recursos repassados na conta corrente, é abuso. Se você já está agora fazendo despesas típicas de campanha, está cometendo abuso. Então, eu tenho segurado os meus clientes, tem um monte de gente fazendo. Em algumas cidades eu falo, você tem duas opções. Ou você vai para cima dos seus adversários ou você faz igual. Tem cidade porque o que importa é a isonomia. Se todo mundo fizer um reclamar do outro, tá tudo certo. Tudo é isonomia. Isso que importa. Agora, eu não posso falar para o meu cliente não faça e não tomar nenhuma providência contra o adversário. Ou eu falo para ele faz e vamos ver no que dá, porque não tem interpretação e ele assume o risco e falo moderado, né? Falo para ele fazer moderadamente. Claro. Ou eu vou para cima do adversário. Na maioria dos casos eu estou indo para cima do adversário. Entendi. Tem outra pergunta aqui, é do Danilo Dalla Paz. Ele também é pré-candidato. Ele quer saber o seguinte: sabemos de muitas ações proibidas que pré-candidatos estão fazendo, como promessas de emprego, churrascos, pagamentos de contas ou cestas básicas em troca de promessas de voto. Quais os procedimentos? Aí já extrapolou, né? Pesado, né? Não pode dar nada em troca de voto. Falar, eu dou um emprego em troca de voto, não pode. Dar dentadura em troca de voto, não pode. Dar cesta básica em troca de voto, não pode. Nada em troca de voto eu posso dar. E também não posso prometer. O artigo 299 do Código Eleitoral, Daniel, tem lá o crime: dar, prometer ou entregar algo ao eleitor em troca de voto. Quem pede ou aceita está sujeito ao crime, comete o crime, e quem promete ou dá também comete o crime. Então isso não pode. Além disso, configura o ilícito lá do artigo 41A, que caça mandato, caça registro, caça diploma. Basta um, não precisa ter vários, basta um. Se pegar da dentadura em troca de voto, da cesta básica em troca de voto, etc., configura crime e caça registro ou diploma. É a ação do 41A, basta esperar esse candidato requerer o registro de candidatura. Depois que ele requerer o registro de candidatura, já é possível entrar com essa investigação judicial do artigo 41A da Lei 9.504. Com essa história de pré-campanha, a gente está vendo tanta bagunça, até chegar ao ponto, não sei se configura alguma coisa, e eu não estou falando de um fato real, mas de uma situação hipotética. Mas um churrasco de lançamento de pré-candidatura. Como é que você enxerga essa situação? Lançamento de pré-candidatura já não é uma coisa muito legal. Está todo mundo fazendo. Eu, como chato, eu falo para os meus clientes não fazerem, mas está todo mundo fazendo. Então fica complicado. Você, enquanto advogado, fala, está todo mundo fazendo e só o meu cliente não faz. E aí eu não tenho como garantir que isso depois vai ser considerado irregular. Então eu deixo o meu cliente fazer. É a forma que eu estou me conduzindo. Lançamento de pré-candidatura, primeira coisa, tem que ser despesa módica, não pode ser uma despesa vultosa. Por exemplo, fazer lançamento de pré-candidatura no Fasano. Eu não vi no Fasano, Daniel, o pessoal tá dando exemplo estapafúrdio, mas eu vi na Fogo de Chão. Eu vi um lançamento de pré-candidatura na Fogo de Chão, aí é complicado, né? Quem que está pagando por isso? Se for gasto do partido, se for um evento singelo do partido, gasto do partido e etc.,
tudo bem. Mas a hora que entra churrasco no meio, a partir do registro de candidatura, todos os candidatos estão proibidos de doar. O que é doar? Ele não pode doar nem para PAI, nem para o GRAAC, nem para o Criança Esperança. É que o Criança Esperança foi agora, mas a partir do registro de candidatura, o candidato está proibido de doar. Se ele ligar lá para o Criança Esperança e a conta telefônica tiver no nome dele, ele já está cometendo o ilícito. Não pode doar nada, não pode dar... não, o sujeito me pediu uma passagem de ônibus, não pode. O sujeito me pediu uma balinha, não pode doar nada a partir do registro de candidatura. E antes, a questão do churrasco, Daniel, fazer um churrasco, precisa ver o tamanho do churrasco, o número de pessoas presentes, mas lançamento de pré-candidatura com churrasco, sabe o que eu faria? Eu mandaria filmar. Hoje em dia a coisa mais fácil que tem é celular, tem câmera. Pega o celular, filma, tem microcâmera, tem aquelas canetas 007 que filma tudo. Então, recomendação, filma e entra com abuso, investigação judicial por abuso do poder econômico contra esse candidato que fez isso. E essa representação seria no momento do registro da candidatura ou a partir do momento... A partir do registro de candidatura. Requerer o registro de candidatura, por exemplo, no dia 1º de agosto, no dia 2 de agosto já pode entrar com a... Na verdade, o prazo que a lei considera é até 15 de agosto. Então, pode requerer no dia 10, no dia 11, mas pode requerer no dia 1º também. Requerer o registro de candidatura já pode entrar, porque é uma ação que caça registro. Então, para eu caçar o registro, eu preciso ter o primeiro requerimento. Espera o requerimento e já entra com a ação em seguida. Entendi. Doutor, a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Acho que o papo aqui está muito interessante. A gente já volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre direito eleitoral, campanha eleitoral mais especificamente, e acho que tem muita gente ficando assustada aí com o assunto, com as ponderações que o doutor está fazendo aqui. E o nosso convidado é o doutor Arthur Rolo. Doutor, a gente falou de churrasco, de vários elementos que não podem na campanha ou na pré-campanha, digamos assim. Qual é o meio de prova para que fique caracterizada a compra do voto, por exemplo? Todos os meios de prova admitidos em direito, principalmente gravação. A falar, mas gravou e não sabia que estava gravando. Uma vez eu peguei uma gravação de uma coisa dentro de um sindicato, uma gravação mal feita e etc. Não precisa informar para ninguém que está filmando, não. Hoje em dia, Daniel, uma das coisas que está mais na moda, eu diria, é o abuso do poder religioso.
o padre, o pastor, o líder religioso chega lá na igreja e fala assim, ó, ou você volta no A, ou você volta no B, ou você volta no C, ou vá para o inferno. E aí o fiel acredita. O fiel acredita naquele líder religioso. Se o líder religioso pedir para ele pular do penhasco, tem gente que pula. E com voto é a mesma coisa. Quando esse tipo de coisa acontece, é abuso do poder religioso. Como é que você faz? Você filma. Você está dentro da igreja, você filma. Hoje em dia você pega um celular, começa a filmar, tem gente que nem percebe. Precisa informar que está filmando? Não. Essa gravação de filme, o pessoal usa muito áudio, mas o áudio não é tão bom. Gravar por vídeo, pegar, por exemplo, nesse caso aí hipotético que você falou do churrasco, não dá para pegar o espetinho e anexar como prova, mas dá para pegar o convite do churrasco, dá para filmar o candidato pedindo voto e lá no meio dos espetinhos, todo mundo comendo churrasco, dá para filmar o ambiente com o churrasco e ver que tem lá propaganda eleitoral dentro. Então, essas circunstâncias, testemunha também, né? Testemunha, documento e filmagem é o mais importante. Então, documento, tudo que você tiver de papel ali que tenha sido distribuído, se distribuir um santinho no recinto, tudo isso é documento. É elemento, né? Tem uma pergunta aqui, é da Tatiane Stroges, ela também é pré-candidata pelo PROS. Ela quer saber o seguinte, quero saber se pode fazer um evento esportivo patrocinado por marcas da área que seja organizado por um partido. Evento esportivo patrocinado, organizado por um partido. Na verdade, não é finalidade do partido organizar evento esportivo, né? Se o evento esportivo é patrocinado pela marca, o que está o partido no meio? O partido não está não, mas é um partido que defende como bandeira o esporte. Difícil, hein? Eu acho que isso daí estaria mais para o desvio de finalidade do partido. Agora, um pré-candidato ele não pode patrocinar o evento, mas ele vai poder comparecer nesse evento. Se não for evento público com dinheiro público, ele comparece no evento e cumprimenta as pessoas. Lá não tem problema nenhum. E também outra neura que tá, Daniel, a gente está no período de propaganda institucional vedada. Não pode fazer propaganda institucional. A gente está no período em que candidatos não podem comparecer em inaugurações de obras públicas, mas os candidatos eles podem comparecer em eventos públicos. Tem festa de aniversário da cidade, o candidato pode ir. Tem festa italiana, o candidato pode ir. Tem festa chinesa, o candidato pode ir. Ele não vai poder se divulgar, se utilizar daquela festa para se promover, mas ele pode ir lá e cumprimentar as pessoas sem problema nenhum. O problema, Daniel, que também acontece, que às vezes o candidato está circulando lá na festa e alguém no microfone quer puxar o saco, principalmente quando é prefeito, quando é vereador. Olha, tá aqui o prefeito, esse prefeito arrojado, esse prefeito, melhor prefeito que a cidade já viu, aí pode dar problema. Então, se for comparecer, precisa tomar esse tipo de cuidado, porque se chegar alguém no microfone e começar a falar um monte de besteira, pode ter um resultado, né? Tem que ficar esperto. Agora uma dúvida, o pessoal acho que não sabe nem como começar a trabalhar. Eu vou pedir voto, mas tá bom, você vai entregar o que para o seu eleitor ou para a pessoa que você nem conhece? Você chegar e falar assim, olha, sabe, meu nome é Daniel, vote em mim. Então as pessoas estão com um certo receio nesse sentido. E até tem uma pergunta aqui nessa linha. Que tipo de material impresso pode ser distribuído antes do dia 16 de agosto? Bom, o pessoal está fazendo um tipo de um santinho, um material com a foto e fala fulano de tal, pré-candidato, siga-me no Twitter, o e-mail, colabore com o meu plano de governo, colocar o WhatsApp, esse tipo de coisa não tem problema nenhum. Você faz um material desse, é absolutamente barato, você manda fazer 1000, um cartãozinho de visita, tipo de um santinho, isso não tem problema nenhum, isso o próprio candidato pode pagar, porque o custo disso é irrisório. Então, isso pode fazer. Pode trabalhar muito também no YouTube, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, assim, angariar seguidores, impulsionar posts relacionados à vida pessoal para fortalecer a sua imagem de homem de bem, de pai de família, para fortalecer a ideia do que você fez no passado. Sem falar que é pré-candidato, não vejo problema
nisso, e o que precisa tomar cuidado principalmente com esses materiais visuais, Daniel. Outdoor, nem pensar. Esses adesivos microperfurados, além de terem custo alto, custa R$15 por adesivo, para você ter uma ideia. Então, tem gente que não manda fazer um, né? Não manda fazer 2, não manda fazer para os carros da família, manda fazer logo 100, manda fazer logo 1000. Então, isso é o problema, não só pelo custo, mas como pelo impacto visual. Se não pegar no abuso do poder econômico, pode pegar no abuso dos meios de comunicação social. Por exemplo, você coloca um outdoor numa cidade. O custo do outdoor pode ser, sei lá, R$500 por mês. R$500 por mês é um custo alto? Não é. Mas uma cidade pequena, você mete um outdoor na entrada na cidade, não é abuso do poder econômico, mas é abuso dos meios de comunicação social. Nem mesmo os especialistas, eu estava conversando outro dia com juízes eleitorais, os próprios juízes eleitorais estão em dúvida em relação à aplicação da lei. E, na dúvida, o que se recomenda é a prudência. Com certeza, se você fizer esse materialzinho, esse cartão de visita, não tem problema nenhum, roda lá, que seja 5.000 para você distribuir. É um material que você tem para andar na rua e para dizer na rua que você é pré-candidato, trabalhar bastante redes sociais. E se quiser fazer alguma coisa maior, faça na forma de propaganda partidária. Se quiser fazer um material, um jornalzinho, dizendo que fez de bom, o que pretende fazer, você fala, olha, esse é o jeito do partido A de ver a cidade. O partido A, na época que esteve no governo, fez isso, 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 ou está hoje no governo, fez isso, isso, isso. Se continuar no governo, pretende fazer isso, 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 mas com enfoque partidário. Aí você pode rodar material impresso, mas essas questões visuais é que precisa tomar cuidado. Não é o material em si, mas o conteúdo do material, não é isso? Não, envolve custo, envolve conteúdo. Como eu falei, a questão do perforate. Ainda que não tenha pedido direto de voto, se tem aquela característica visual de propaganda, eu vejo problema. Agora, eu vejo problema, não sou eu que vou julgar. Quando muito, eu represento. Quem vai julgar... mas eu, enquanto advogado, eu represento esse material sem problema nenhum, e o TRE teve um caso julgado só, o TRE aqui de São Paulo, um caso só julgado na semana passada. Vamos ver como virão os demais, porque agora a jurisprudência está sendo construída agora, a gente vai ver daqui para frente como é que isso vai ser encarado. Tá, tem uma pergunta aqui, aliás, dentro dessa deixa eu só matar essa questão, pode conter lá o símbolo do partido e tem a necessidade de CNPJ? Acredito que não, né? Não. Por enquanto não tem CNPJ, não. Pode ter até o símbolo do partido, só que não pode ter o número do candidato. Se você meter o número do partido, é o número do candidato a prefeito, na grande maioria dos casos. Então, se você colocar, e mesmo que não seja, se você coloca um número, eu vi candidato a vereador fazendo isso, é o número da legenda. Então, mas existe voto de legenda também, né? Tem um voto de legenda, então não coloque o número. Coloque o nome do partido, mas não coloque o número. Agora, tem determinados partidos que no símbolo do partido tem o número. Aí você não usa o símbolo do partido. É complicado, né? Doutor, tem outra pergunta aqui, é da Josilene Freitas. Ela quer saber o seguinte: pode colocar adesivo dentro de comércio, exemplo, bares e restaurantes? Seguindo aquele raciocínio de que o que não pode na propaganda eleitoral não pode na pré-campanha, estabelecimentos comerciais em geral aí, cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, bares, restaurantes, motéis. Aí eles vão falar, pô, tem gente que faz propaganda em motel. Eu tive um caso aqui em São Bernardo do Campo uma vez, né? Pode não acreditar. Fala, pô, o que o cara vai fazer propaganda eleitoral em motel? Não entendo também, mas fez posto de gasolina, eu já vi. Então, em comércio, não pode... são considerados pela lei eleitoral bens de uso comum. Não pode nem na campanha e nem na pré-campanha. Então, não faça, nem na campanha e nem na pré-campanha. E outra coisa que é interessante, Daniel, tem gente que está fazendo propaganda na rua e distribui propaganda dentro do comércio. Começa a propaganda do lado de fora
e termina dentro do comércio. Se o candidato for pego distribuindo santinho dentro do comércio, ele está fazendo propaganda eleitoral em bem de uso comum, ele pode ser punido. Às vezes você está numa rua, o dono da loja fala, vem aqui, eu quero te apresentar. Se ele fizer propaganda eleitoral dentro da loja, distribuir santinho dentro da loja, eu já vi caso em que ele foi filmado, foi surpreendido, é propaganda eleitoral em bem de uso comum, o candidato é punido. Olha só, uma situação, hipotética, já que você colocou isso aí, também para mim era novidade também. Eu entro numa padaria e encontro um amigo. Olha, vem cá, eu sou pré-candidato a vereador, toma aqui meu amigo. Chama ele pro lado de fora e dá um santinho do lado de fora. Dentro não pode. Dentro não pode. Tá não bom. pode porque você não vai alcançar só o seu amigo. Você vai alcançar outras pessoas. A ideia do local de uso comum, do bem de uso comum, é o seguinte: o sujeito não ser surpreendido dentro de um estabelecimento comercial, ele vai lá para tomar um pingado, e aí na hora de tomar um pingado ele recebe propaganda eleitoral. Não pode. Você está dentro de um cinema, recebe propaganda eleitoral. Não pode. Você não pode ser surpreendido, ou você está no motel e recebe propaganda eleitoral, não pode. Você não pode ser surpreendido num lugar que você está para fazer outra coisa com propaganda eleitoral. A pessoa, quando vai receber propaganda eleitoral, ela tem que estar disponível para receber. Na rua, se você não quiser, você não recebe. Agora, se você está num lugar que você está parado, tomando um café, por exemplo, o sujeito vai fazer propaganda lá, você não tem nem como fugir do sujeito. Entendi. Doutor, faixas e cartazes em imóveis residenciais. Qual é o tamanho permitido? E, aliás, na pré-campanha, como é que funciona? Mudou. Mudou Bom, bastante, pode falar, você pode colocar, se quiser colocar um cartaz em alguma residência, você pode colocar: eu apoio Daniel Pastorim, pré-candidato a vereador. Estou fazendo a mais sua uma propaganda. campanha Você aqui. pode colocar na casa: eu apoio pré-candidato a vereador. Pode, não tem problema nenhum. Eu posso colocar que eu apoio. Não tem dimensão na pré-campanha. Eu recomendo o seguinte: na campanha você pode fazer meio metro quadrado, adesivo ou papel. Na campanha eu faço meio metro quadrado, adesivo ou papel. O problema, Daniel, é a forma, quem vai pagar por isso. Se eu, enquanto eleitor, eu faço um negócio, lá um cartaz de cartolina e coloco na minha casa, tudo bem. O problema é a despesa para fazer esse tipo de material. Então, o ideal é que cada eleitor que te apoia faça esse material. Agora, a partir de 16 de agosto, dentro do período de propaganda eleitoral, esse material de propaganda eleitoral, em bem particular, é até meio metro quadrado. Meio metro quadrado é 1 por 50 centímetros. 1 metro por 50 centímetros. Não pode colocar. Se você colocar uma do lado da outra, é justaposição. Então, tomar muito cuidado com isso. E a lei fala em adesivo ou papel. E se eu colocar um banner? A lei proíbe. Adesivo ou papel. Então banner também é proibido. Banner está proibido pela legislação para esse ano. A lei fala em adesivo ou papel. Agora é uma burrice, na minha opinião. É errado. Uma coisa que a mini-reforma eleitoral andou para trás. Porque o que acontece? Adesivo descola. E qualquer pessoa arranca. Aliás, às vezes quando você arranca uma parte da casa, né? E o papel, você tem que colar com lambe-lambe também depois para arrancar aquela dificuldade. Então andou para trás a lei. Fora que adesivo não é reciclável e papel também não é reciclável. Pelo contrário, sob o ponto de vista ambiental, são terríveis. O banner, que é aquela varetinha embaixo, aquela varetinha em cima, a varetinha embaixo e a barriguinha de plástico, ele está proibido. E aquele material era 100% reciclável, além de ser um material mais barato. Proibido. E mais simples, né? Uma situação mais simples, então, o mais legislador ficou inventando moda e estragou. Acho que se restringir tanto que acabou restringindo de vez, né? E aí fica aquela dúvida, né? Como é que os tribunais vão interpretar? A forma de interpretação tinha que estar na resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Se não está na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, vai valer o que está na lei. Então, quem fizer diferente está sujeito à punição. Eu fui consultado sobre uma empresa que faz material de campanha, se poderia, eu acho que se respeitado o meio metro quadrado, o que importa? Importa o material, se é adesivo, se é papel, se é plástico, se é PVC, mas
eu não tive coragem de aconselhar a empresa a fazer um material diferente, vender para candidatos, correr o risco desse material ser considerado material ilícito, da empresa ser responsabilizada depois. É verdade. Tem outra pergunta aqui, doutor, do Mauro Savino. Ele quer saber o seguinte, minha pergunta é o que vai poder fazer no dia da votação, a nível de boca de urna, as regras quanto a isso. Boca de urna continua proibida. Boca de urna já era considerada crime, continua sendo considerada crime. Eu acho um absurdo boca de urna ser considerada crime, só que é o que está na lei. Por que eu acho um absurdo? Eu já enfrentei problema aqui em São Bernardo. O meu cliente perguntou para mim, eu posso fazer boca de urna no dia da eleição? Eu falei, claro que não, boca de urna é crime. Aí ele virou e falou para mim o seguinte, Daniel, falou assim, tudo bem, eu não vou fazer, mas se o meu adversário fizer, você vai conseguir coibir a boca de urna que ele fizer? Eu falei, não, estarei aqui à sua disposição. Aí no dia seguinte, o adversário fazendo boca de urna, eu fui no juiz eleitoral, falei, e aí juiz, não vai prender, não vai tomar providência? Aí o juiz falou assim, peraí, tem 1000 pessoas fazendo boca de urna, o que eu vou fazer? Vou prender todo mundo, colocar dentro de um ginásio, etc. Tem juiz que faz isso, principalmente no interior, tem juiz que prende todo mundo que está fazendo boca de urna e mete num ginásio, espera acabar o horário da votação e depois solta. Mas é um ou outro juiz que faz isso. A maioria dos juízes acha que isso é uma questão menos importante. Se é assim, não devia ser crime, mas se está lá como crime, todo mundo tem que cumprir a lei. Só que a grande verdade é que os juízes eleitorais no dia da eleição não conseguem dar conta da lei. O que pode? No dia da eleição pode a manifestação individual da vontade do eleitor. Eu posso pintar uma camiseta, colocar um adesivo do meu candidato no peito para ir votar e sair do local de votação. Posso pegar uma bandeira do meu candidato, ficar chacoalhando na esquina. Pode ter a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. Posso ir com o meu carro votar todo adesivado, com adesivo microperfurado. Isso eu posso fazer. Eu não posso querer convencer outros eleitores. Se eu tentar convencer outros eleitores, isso é boca de urna. É proibido, é crime. Entendi. Muitas dúvidas e muitos problemas, né, nessa eleição. Com certeza. Então a gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para continuar batendo um papo aqui sobre o assunto eleições. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre eleições 2016 e muitas perguntas aqui, acho que tem bastante gente com dúvidas. E o convidado de hoje é o especialista Arthur Rolo. Arthur, tem uma pergunta aqui do Ricardo Barbosa. A gente já vai voltar com perguntas do pessoal aqui, porque tem tanta pergunta que eu não estou conseguindo dar conta. Ricardo Barbosa, posso pintar o muro da minha casa em apoio ao meu candidato?
Agora, seguindo o raciocínio de que não pode na campanha, não pode na pré-campanha, também não pode. Daniel, uma das novidades aí da mini-reforma de 2015 foi proibir pintura de muro. Ressuscitaram o lambe-lambe, que é o papel e você jogar tinta por cima, mas proibiram pintura de muro. Eu entendo, dentro daquele raciocínio, que se tiver em meio metro quadrado, por que não poder pintar um muro? Não, eu sou obrigado a colar um adesivo no muro, eu sou obrigado a colar um lambe-lambe no muro, porque proibiram pintura de muro. Proibiram pintura de muro. Então, se a gente segue aquele raciocínio que o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha, não pode pintura de muro também. De forma alguma, em hipótese alguma. Coloca um adesivo, um papel, pega uma cartolina e fala, eu apoio fulano. Ah, mas vai ficar mal. Faz alguma coisa no computador, bola alguma coisa provisória, porque também, gente, pré-campanha tá acabando, viu? Que 16 de agosto começa a campanha, então tem um pouquinho de paciência, então estamos chegando no prazo. Temos aí um pouquinho mais de um mês para começar a campanha efetiva. Tem uma pergunta aqui da Luísa Hager. Os candidatos vão poder sair com carro de som ou alto-falante nas ruas? Daniel, inventaram uma história aí de que carro de som agora só se tivesse o candidato dentro falando no microfone, não tem nada disso. Continua praticamente igual, só que a lei complicou agora. A lei inventou definição de carro de som, definição de mini trio e de trio elétrico. Carro de som até 10 mil watts de potência nominal de amplificação. Até 10 mil watts, carro de som. Aí não tem só carro de som, tem carroça de som. Perguntaram para mim se podia pegar um carroceiro, colocar um som na carroça do carroceiro. É carro de som para fins legais. Não importa se esteja ser humano levando a carroça, se esteja animal levando a carroça, ou se seja um veículo automotor. Pouco importa. Até 10 mil watts de potência nominal de amplificação, carro de som. Entre 10 mil e 20 mil watts de potência nominal de amplificação, chama mini trio. Carro de som e mini trio você pode usar na campanha, só que tem um diferencial. Tem que medir 80 decibéis até 7 metros de distância, medir até 80 decibéis de nível de pressão sonora. Então tem que tomar esse cuidado. Agora não pode pegar, ligar no máximo. Então até 20 mil watts de potência, só que você tem que respeitar o limite de 80 decibéis medido a 7 metros de distância do veículo. Aí você vai perguntar, Daniel, vai falar, pô, vou ter que comprar um decibelímetro? Não. Hoje em dia, se você tem esses smartphones, é possível você baixar um aplicativo que tem. E se a gente medir aqui, Daniel, vai dar 70, 60 decibéis. A gente vai ver que é baixinho. Então, pode carro de som e mini trio na campanha. Trio elétrico, que é acima de 20 mil watts de nível de pressão sonora, de potência nominal de amplificação, acima de 20 mil watts, trio elétrico só pode ser utilizado na sonorização de comício. É aquele tipo de bicicleta que tem um cartaz do candidato e o alto-falante. Então, aquela bicicleta lá não está nas formas de propaganda permitidas. A lei fala o seguinte, que em bens públicos só pode ter bandeira e mesa para distribuição de material. Acabaram com o cavalete. Você vai falar, graças a Deus, acabaram com o cavalete. Inventaram um negócio pior, que é mesa para distribuição do material. Aquela mesa de plástico, você pode colocar uma mesa, desde que não dificulte o trânsito de pessoas e pedestres, desde que seja colocado o mais cedo, 6 horas da manhã, e retirado mais tarde, 10 horas da noite. Se tiver essa mesa, vai ter uma cadeirinha lá. A lei fala só em mesa, não fala em cadeira, mas se vai ter alguém distribuindo, não vai estar a mesa sozinha, é uma mesa para distribuição de material. Então tem que ter alguém próximo, tem que ter uma cadeirinha para a pessoa sentar. Então só pode mesa para distribuição de material e só pode bandeira. Essa bicicletinha não está permitida pela lei, então não pode. Só que e se você transformar essa bicicletinha num carro de som? Pode, não. Está dentro do conceito de carro de som se tiver até 10 mil watts de potência nominal de amplificação. Só que quando o sujeito for no banheiro e parar a bicicletinha, ele tem que desligar o som. Mas ele pode rodar com som, pode rodar até com som e com uma bandeira. Sim. Na traseira da bicicleta sem problema nenhum, mas se colocar fixo vai dar problema.
vai dar problema. Tem que ser uma bandeira. E nessa mesa com a cadeira ou na mesa para distribuição de material, pode ter a bandeira também? Falaram isso, falaram, o guarda-sol não pode, agora a bandeira pode. E aí perguntaram, qual é o tamanho da bandeira? Porque a lei não fala o tamanho da bandeira. O critério é o seguinte, se você tem que ser uma bandeira que uma pessoa possa carregar. Fica aquele bandeirão do Parmeira lá, né? Aquela bandeira que você mal consegue tremular. Você vai dificultar o trânsito de pessoas e de pedestres. Então, quanto menor a bandeira, maior a quantidade de locais que você vai poder tremular essa bandeira. Tanto a mesa quanto a bandeira não pode dificultar o trânsito de pessoas e de pedestres. Se colocar a bandeira lá fincada na mesa, se tiver um buraco lá e fincar a bandeira, não vejo problema nenhum, desde que tenha uma pessoa ali distribuindo material. Tá. O Edson Oliveira, ele também foi na mesma linha de carro de som, e ele também fala do jingle, que na verdade o carro de som é justamente para divulgar o jingle. Esse jingle pode ser veiculado na internet? Pode, não tem problema nenhum. Pode soltar o jingle na internet? Pode. Você não pode impulsionar. Na página do candidato, na página do partido, pode ter o jingle sem problema nenhum. É comum isso. Manda bala. Uma pergunta aqui do Ed. Quantos comitês um candidato a vereador pode abrir? Não tem limite de número de comitê, mas tem limite de custo, Daniel. Sim. Agora tem limite para cada cidade do Brasil. Aliás, agora, semana que vem, o Tribunal Superior Eleitoral, porque hoje tem uma tabela de gastos máximos de campanha, limite máximo de gasto de campanha definido pelo TSE. Eu não lembro exatamente aqui da região do ABC. Eu digo o seguinte, São Paulo é por volta ali de 33 milhões de reais para prefeito. E em cidades com até 10 mil eleitores, o limite é 10 mil para vereador e 100 mil para prefeito. Só que agora o TSE vai soltar a atualização desses valores. Então vai ter uma diferencinha. Mas não pode gastar mais do que o TSE definiu. E aí você vai ter que ter veículo, você tem lá um gasto máximo com pessoal e com alimentação de pessoal, porque, Daniel, sabe o que acontecia? O pessoal falava, os candidatos falavam, não, eu preciso me eleger, então eu só vou contratar cabo eleitoral, precisava de 500 votos, contratava 500 cabos eleitorais. Isso poderia mudar o resultado da eleição. O sujeito gasta tudo com cabo eleitoral, ele não está comprando voto, ele está contratando cabo eleitoral. Sim. A tendência natural é que o cabo eleitoral vote no seu candidato. Então, agora tem limite de gasto com cabo eleitoral e tem limite de gasto com alimentação do cabo eleitoral. Observados todos esses limites, não tem limite para a quantidade de comitês, não. A questão do cabo eleitoral, então tem um limite do número de cabo eleitoral, independente... Tem número de cabo eleitoral, tem valores que você pode gastar na campanha com o cabo eleitoral e com a alimentação do cabo eleitoral. Tem esses 3 limites, além daquele limite global definido pelo TSE. Entendi. Tem uma pergunta aqui do José Tavares. Os gastos na pré-campanha podem ser contabilizados como antecipação dos gastos da campanha? Eu não sei como que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais vão se comportar a esse respeito. Uma coisa é certa, não tem sentido nenhum, por exemplo, em cidades pequenas, o sujeito poder gastar até 10 mil reais como candidato a vereador e na pré-campanha ele gasta 300 mil. Tem marqueteiro dizendo por aí o seguinte, falando, não, você não pode gastar na campanha, então você gasta na pré-campanha. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é, se existe limite de gastos na campanha, o Tribunal Superior Eleitoral, o legislador quer que não tenha um volume grande de gastos. Não tem sentido limitar gastos na campanha e liberar geral na pré-campanha. Então, eu, por exemplo, tem gente falando, não pode gastar na pré-campanha mais do que gastou na campanha. Isso me parece óbvio, mas eu vou mais além. Eu estou falando em 10% do limite de gastos para gastar na pré-campanha pelo próprio candidato. Agora, se for propaganda partidária, a rigor não teria limite se for propriamente uma propaganda partidária. Então, esse gasto pelo próprio candidato, como que ele contabiliza? Ele vai lançar não, ou ele não um lança. gasto pessoal? Ele não lança. O problema é o seguinte, Daniel, tem gente que já antecipou contratação de marqueteiro, Sim. já mandou fazer logomarca, já mandou fazer layout de santinho,
Tudo isso são despesas típicas de campanha. Vamos ver, eu entendo que isso é antecipação dos gastos de campanha sem abertura de conta corrente, sem CNPJ, sem arrecadação de recursos. Eu entendo que isso é abuso do poder econômico. Vamos Isso ver pode dar problema. como a Justiça Eleitoral vai se comportar. Eu acho que candidatos que estejam fazendo isso vão ter problema. Entendi. Site pessoal do candidato, na verdade na pré-campanha, existem candidatos e até já chegaram a me perguntar também: Daniel, olha, eu quero fazer o meu site lá, mas é uma divulgação pessoal minha, Não tem problema nenhum. eu quero falar um pouco do meu histórico. Nenhuma vedação. Eu não tenho site pessoal meu, por exemplo, que eu não tive tempo de fazer, mas poderia ter um site pessoal meu, e se fosse pré-candidato, em algum momento esse site pessoal meu ia virar um site de campanha, não tem problema nenhum, desde que não peça voto. Ele pode dizer que é pré-candidato, pode dizer o que fez no passado, o que pretende fazer no futuro, e pode pedir apoio. Tá, uma dúvida também, que pode caracterizar brinde, mas aí você diz pra gente com mais detalhes. Camisetas. Tem pré-candidatos que querem dar camiseta: olha, eu tenho meu cabo eleitoral e eu queria só uma camiseta para a gente se identificar em um determinado evento. Pode? Não pode? Então vamos lá. Evento que pode ter camiseta é convenção partidária. Vai fazer lá, eu apoio fulano de tal, eu quero que fulano de tal seja escolhido vereador na convenção. Coloca lá, camiseta, convenção do partido, fulano de tal, candidato a vereador. Eu quero que ele seja escolhido candidato a vereador. Você pode colocar lá 30, 40 pessoas vestindo uma camiseta assim, os seus apoiadores, para fazer volume lá na convenção. Não vejo problema. Eu acho também que você pode mandar fazer 10, 15 camisetas rudimentares, sem aquelas características visuais e tal. Eu apoio fulano pré-candidato, 10, 15 camisetas. O problema, Daniel, quando a gente autoriza 10, 15, eles falam, às vezes entendem errado, falam que são 10, 15 mil, ou fazem 3 mil, 4 mil. O problema está no volume. Se você fizer camiseta para os seus familiares usarem aí, caminharem ao domingo, divulgando que você é pré-candidato, que te apoiam, etc., não vejo problema nenhum nisso. Mas isso em qualquer data ou na convenção? Só na convenção? Na convenção, agora se fizer também, eu apoio o fulano de tal pré-candidato. Na convenção com certeza pode fazer. E aí toma só o cuidado de falar que é convenção do partido tal, para que ninguém venha encher a paciência. Mas também não fazer uma quantidade muito grande de camiseta não, Daniel. Lembrando que na campanha propriamente, também se a gente seguir aquele raciocínio, na campanha não pode, na pré-campanha também não pode. Se a gente for seguir esse raciocínio, na pré-campanha não pode, que é o raciocínio que eu venho seguindo. Aí faz só para convenção. Então, mudei de ideia. Só para convenção, porque eu estou seguindo o raciocínio que se não pode na pré-campanha, não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Então, camiseta não pode na campanha, também não pode na pré-campanha. Só que camiseta, estou mudando de ideia de novo, é que as perguntas vêm. Camiseta na campanha só pode para uniformizar o pessoal de campanha. Por isso que tem que ser uma quantidade pequena, 10 a 15 no máximo. Não pode ser uma doação, né? Porque aí você estaria talvez comprando voto. Não, mas a camiseta dá pra família, dá pra sogra usar, pra mãe, pro pai. Esse tipo de coisa não tem problema. E nesse período uma quantidade pequena, até 15, 20 camisetas. Com essas modificações eleitorais, acho que a convenção se tornou um evento muito importante. Aliás, já era, mas agora acho que talvez a proporção seja muito maior. O que pode e o que não pode, e qual é o perímetro que a gente pode fazer algum tipo de divulgação? 15 dias antes da convenção, e aí depende da data de cada convenção. Se marcou a convenção para o dia 20 de julho, a partir de 5 de julho já pode fazer a chamada propaganda pré-convencional. Propaganda pré-convencional é aquela dirigida aos filiados do partido, que é para pedir que aquela pessoa seja escolhida como candidato na convenção do partido. Qual é o âmbito da divulgação dessa propaganda intrapartidária? É o âmbito dos convencionais, entre os convencionais. Mas a lei permite que afixe faixa e a lei permite que afixe banner nas imediações do local da convenção. Normalmente você faz isso ali 3, 4 dias antes da convenção. E o que é a imediação do local da convenção? Teve um acórdão no Tribunal Regional Eleitoral que falou em 1.000 metros. 1.000 metros
Para São Caetano é uma coisa, para São Bernardo é uma coisa, para uma cidade pequena é outra. Eu diria para vocês em 2 quarteirões em volta do local da convenção, é tranquilo, pode colocar faixa, escolha fulano como candidato a vereador, convenção do partido tal. Precisa tomar cuidado de colocar que é na convenção, para ficar claro de que... E outra, faz 15 dias antes da convenção, depois da convenção tem que tirar imediatamente. Imediatamente? Não pode tirar, não pode deixar, porque eu já vi gente deixar. A convenção foi há 1 semana e o material fica lá. Depois da convenção, tira. E tem muitas cidades que têm lei de posturas. 15 dias antes é o que está na lei eleitoral. A lei eleitoral é federal, prevalece sobre a legislação de posturas. Após esse prazo, se você não tirar, a prefeitura pode tirar e cobrar de você, e a prefeitura pode te dar multa por ofensa à legislação de posturas. Por isso que é importante tirar. E nesse material de divulgação da convenção, pode colocar, olha, o candidato A convida os membros e colocar a foto dele? Pode. Não tem problema nenhum. Pode fazer um materialzinho de santinho, para falar escolha, pode divulgar mala direta para os convencionais, pode divulgar mailing para os convencionais, pode divulgar zap para os convencionais, não pode fazer uma divulgação aberta e restrita para todas as pessoas. Limite de gastos. A gente fala tanto em gastos na campanha e para a convenção. Para a convenção tem limite de gastos, mas tem que observar o bom senso, né? Não vai sair aí metendo o pé na jaca, como se diz no popular, gastando um absurdo. Tem que ter um limite de gasto razoável, porque esses gastos da convenção, normalmente os gastos do majoritário são realizados pelo partido, mas os gastos proporcionais são realizados por eles mesmos. Então tem que ter uma moderação nos gastos, não pode sair aí metendo 500 pessoas lá com camiseta. Aí fica um gasto muito grande, muito evidente, né? Tá, doutor, o programa já vai encerrar. Uma última perguntinha, só para tirar uma dúvida. Aqueles carros onde as pessoas fazem plotagem, toda a imagem do candidato. Proibido, Daniel, mais uma inovação das eleições da mini-reforma de 2015, proibiu o envelopamento de veículo. Agora pode adesivo microperfurado até o limite do vidro traseiro, e adesivos, agora tem dimensão de adesivo 50 por 40 centímetros, um adesivo nas demais faces. Então, vidro traseiro, adesivo microperfurado, na face esquerda um adesivo 50 por 40, na face direita um adesivo 50 por 40, no capô para-lama um adesivo 50 por 40. É só isso que pode. Entendi. Doutor, mais uma vez obrigado por participar do nosso programa, e tem uns segundinhos aí se quiser se despedir do nosso público. Eu que agradeço, Daniel, foi um prazer estar aqui com você. Eu vi que o pessoal realmente está com dúvida, mas se eu posso dar uma dica, leia a legislação eleitoral, e para os advogados, colegas, a gente está programando um curso aqui no dia 1, 2, 7 e 8 de agosto na OAB de Santo André. É um curso mais técnico voltado para advogado, mas é um curso que em alguma medida, em certa medida, serve aos pré-candidatos também. Quem puder comparecer será bem-vindo. Obrigado, muito Daniel. Muito bom, doutor. Mais uma vez, obrigado por participar, e obrigado a todos que participaram aqui, que mandaram perguntas. Foram muitas perguntas, fico muito feliz por isso, e a gente vai replicar o programa também para quem não pôde assistir. O programa Dias Melhores fica por aqui, até a próxima segunda.